Alô? Alô? Agora foi. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Damos as boas-vindas a todas e todos e em breve iniciaremos o segundo dia da primeira edição do Seminário Internacional Rupturas Políticas nos Processos de Governança e Governabilidade nas Democracias Latino-Americanas. Antes, eu gostaria de dar alguns avisos a vocês. Primeiro, não se esqueçam de assinar a lista de presença na mesa de credenciamento. Você só receberá o certificado de participação se comparecer e assinar nos 3 dias, ok? Hoje à tarde, às 2h, nós vamos transmitir no auditório e no telão lá fora também o filme Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Bom, nossa dinâmica de perguntas hoje vai ser diferente da de ontem. A gente não vai parar para o coffee break, a gente vai fazer a parada para o café após a dinâmica de palestra e debate. Então, novamente, caso você tenha alguma pergunta a fazer para o palestrante, é só você escrever no papel que a gente entregou na bolsa e entregar para um dos meninos de camisa vermelha que estarão nas laterais do auditório, ok? Outra questão são os livros à venda. A gente está com 2 livros à venda ali fora, então, caso vocês queiram também, tenham interesse, é só procurar alguém da organização. Bom, então, para dar início às atividades do segundo dia do seminário, com a nossa primeira palestra, eu convido à mesa, já está à mesa, né? Mas o professor Marcos Costa Lima. Ele possui doutorado na Université Paris 13. Obrigada. Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é professor associado ao Departamento de Ciência Política da UFPE, diretor da Associação Brasileira de Relações Internacionais no período de 2015 a 2017, coordenador do Instituto de Estudos da Ásia em 2015, membro do grupo Claxo-Mercosul do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, do Conselho Brasileiro do Mercosul Social e do Comitê de Programação Científica no Centro Studio Transformazione Economico-Sociale. E para proferir a palestra com o título A Esquerda e a Crise da Democracia Brasileira, convidamos à mesa o professor Luiz Felipe Miguel. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e é professor titular do Instituto de Ciência Política da UNB, onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades, o DEMODE. Luiz é pesquisador de produtividade do CNPq e publicou, entre outros, o livro Democracia e Representação, Territórios em Disputa, Consenso e Conflito na Democracia Contemporânea e Dominação e Resistência. Bom, para dar continuidade, eu passo a palavra ao professor Marcos Costa Lima. Bom dia a todos. Obrigado você pela apresentação. Dizer da grata satisfação de estar aqui para essa reflexão do professor Luiz Miguel, que eu sei que será extremamente instigante. Além da apresentação sucinta que foi feita do professor Luiz Miguel, eu gostaria de chamar a atenção de alguns artigos que ele vem escrevendo, seja na Folha, em outros jornais. Os 3 últimos que eu li, O Arbítrio Disfarçado
desliza para o arbítrio escancarado, esse é um deles, muito interessante, e que vai esclarecendo os problemas da grande política no Brasil. Não sei se a gente pode falar disso hoje, a expressão talvez não é grande política, é uma política de rásia, né? Um outro artigo que eu acho que muitos deveriam ler é um dos motivos da baixa qualidade do debate público no Brasil, onde ele praticamente faz um relato sobre a condição da classe trabalhadora, não? E das dificuldades que essa classe trabalhadora tem, não? E a impossibilidade, nós estávamos conversando há pouco sobre isso, da impossibilidade dessa população, dos setores populares, sobretudo, não esclarecidos sobre a política, não? Fazem com que essa baixa qualidade tenha eleito um presidente fascista no Brasil e que apenas começou a mostrar a sua caixa de Pandora, né? Um outro artigo interessante é Bolsonaro a Raposa, né? Onde deixa muito claro esses atos, né, que vêm sendo cometidos desde o 1º de janeiro. Né? Então, eu vou apenas pontuar algumas questões. O palestrante aqui é o professor Miguel, que é uma satisfação para a DUFEP. Então, eu diria até que, no contexto, no bojo das reflexões do professor, trazer, em primeiro lugar, pedir para que ele fizesse alguma referência também, se possível, à crise mundial. Né? No meu entender, essa crise mundial ela se apresenta como medo, né? E medo, sobretudo, pelos efeitos que o processo neoliberal, que começa a ganhar força nos anos 80, vem instaurando em todo o mundo. Né? No passado, quando eu falo do passado, eu estou falando dos anos 80 para trás, quer dizer, qualquer crise internacional afetava, sobretudo, os países periféricos, né? Sobretudo pelas políticas de ajuste, pelas políticas de austeridade que só não serem aplicadas pelo Fundo Monetário, pelo Banco Mundial. Né? Mas também hoje, quando a gente vê as estatísticas de desemprego ou do emprego intermitente, melhor dizendo, em toda a Europa, né? Nesses países está ocorrendo um processo extremamente agudo de desestabilização do emprego através do emprego intermitente. Isso assusta essas populações que, em busca de uma tábua de salvação, elas correm para a direita, assustadas, não é? Elas começam a praticar um discurso também eivado de fascismo contra, sobretudo, os povos do Levante, contra os afegãos, contra os africanos, que tentam fugir da guerra provocados por esse próprio sistema. Então, essa é uma questão que eu considero que isso é a falência, curiosamente, nós temos aí uma grande contradição, é uma falência do neoliberalismo. A expressão da falência do neoliberalismo é o aumento, a ampliação da desigualdade econômica e social, né, no mundo todo. Né? Isso está dito pelo Stiglitz, no livro que o Stiglitz escreveu sobre os Estados Unidos, The Price of Inequality, que é um livro que é importante que todos leiam, porque ele mostra como a coisa ocorre no coração do sistema. Mas também o Piketty e tantos outros. Quer dizer, nós estamos caminhando internacionalmente para um sistema
de capitalismo de barbárie. Na verdade, é isso. E eu gostaria de dizer, mesmo a contragosto, que, nesse processo, o Brasil joga um jogo pesado, não é? Joga um jogo, inclusive, insano. Não é? Essas populações que votaram no Bolsonaro não sabem do que os espera, não sabem das maldades que vêm acontecendo e que vão, no decorrer do mandato, não é? Se ele termina esse mandato, não é? Elas vão se agravar. Não é? Então, nós estamos vivendo, eu diria, a contragosto, uma africanização, não pelo desprezo com os povos africanos, pelo contrário, mas, sobretudo, pela falta de governo e por uma luta intestina que se criou no Brasil, quer dizer, uma luta ideológica muito pesada, né, onde a Rede Globo, que nós sabemos, toda essa são os setores, né, aliados às milícias de Bolsonaro, da extrema-direita, os setores militares, que impactaram a muitos que achavam que ainda havia algum laivo, né, de nacionalismo entre os militares. Não encontramos mais isso. Os setores do judiciário completamente conspurcados. Nós acabamos de assistir ontem, né, o STF novamente, né, fazendo uma política envergonhada e amedrontada. A gente não sabe até que ponto esses ministros estão sendo coagidos. Eles estão, mas a gente não sabe em que grau. Não é? Mas o fato é que ontem foi quer dizer, a não soltura do Lula pelo STF foi vergonhoso após, não é, quase 15 dias diários, não é, diuturnos de lançamento de informações, não é, que são fidedignas, não é, e que eles estão fazendo o ar. Então, essa seria, se você puder, outra questão que assusta, não é que, no bojo dessa falácia do Lava Jato, o senhor Bolsonaro se lança candidato em 2022. Não é? Quer dizer, ele se sente forte, não é? Ele se sente com capacidade política, não é? E isso, embora o governo tenha perdido expressão, não é, de votos, mas ainda é muito grande o núcleo que defende esse governo, não é? Do ponto de vista dos partidos políticos, mas do ponto de vista também da sociedade civil, não é? A maioria dos partidos, inclusive o PSDB, faz uma política nefasta, não é? E o senhor Fernando Henrique Cardoso, inclusive, estava junto disso, não é? Então, também fazer uma análise no contexto das esquerdas. Eu diria que seria uma sugestão que a palestra não seria a esquerda e a crise da democracia brasileira, seria muito bom, mas as esquerdas, não é? Porque isso é um problema que essas esquerdas têm que enfrentar. E, para concluir, não é? Eu estava ontem lendo um livro interessante do Jorge Lucas, e nesse livro ele pega uma citação da ideologia alemã do velho Marx, onde essa frase, para mim, ela encaixa perfeitamente. O livro é Socialismo e Democratização. Ele não fala de democracia, porque democracia, para ele, congela. Isso eu digo Lucas. Não é?
mas ele fala de democratização. Então, diz Marx, o burguês se comporta em relação às instituições de seu regime, assim como o judeu em relação à lei. E lembrem que Marx era judeu. Ele a contorna sempre que for necessário, em cada caso particular, mas quer que todos os outros o sigam. Não? Então, esses fatos do Lava Jato, eles são antevistos aqui pelo velho Marx com muita clareza, com muita agudez. Quer dizer, a democracia burguesa, ela representa determinados interesses e, não, torna esses interesses universais, não, e sofra, não, quem tiver que sofrer. E para finalizar, definitivamente, a minha análise hoje, eu trabalho com política econômica internacional. E a minha análise hoje, a mais, digamos assim, a mais realista, se for possível assim dizer, é que nós estamos vivendo um conflito mundial. Evidentemente, o Brasil está mergulhado, porque o Brasil é uma potência em termos das possibilidades que oferece, né, a pulsão das corporações transnacionais. Né, tudo que o nosso país tem e que está sendo dilapidado. Né, estamos a dilapidar a Petrobras, vamos entrar com a Eletrobras, a Embraer e outros, a Amazônia, que vem junto desse processo. Quer dizer, que são coisas gravíssimas, não há tempo aqui, mas dizer que tudo isso que o Brasil está representando, essa fenomenologia hoje brasileira, diz respeito a uma disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a China. Eu tenho escrito sobre isso. A China percebeu que não poderia enfrentar o tranco, embora esteja em condições econômicas muito fortes, muito sólidas, em termos de reservas, em termos de industrialização, de ciência e tecnologia, mas quando a gente olha nos bastidores o enfrentamento que tem sido feito, esse que agora o Trump atacou a Huawei, que é um dos centros fortes de tecnologia na China, mas a China se articulou com a Rússia, não é? E esse é uma aliança extremamente forte. Se a gente olha o Fórum de Xangai, a Organização para a Cooperação de Xangai, ela já tem 12 países, não é? Inclusive a Índia foi chamada, o Paquistão, que é inimigo da Índia, mas também está. É uma coalizão de segurança. Veja, primeira vez que a China consolida uma articulação de segurança. Vocês viram todo o episódio da Venezuela e como essa coisa refluiu pelo receio do Trump de fazer alguma agressão que depois não pudesse contornar. Não é? Então, esse é o grande cenário, é o grande tabuleiro internacional que, ao que se apresenta, ele vai se intensificando. Não é? O Trump tem lançado todo dia ameaças cada vez mais fortes, agora com a guerra, com a questão do Irã, ameaçando, né, injustamente e falsamente o Irã de ter bombardeado os petroleiros. Então, observem, no contexto desse cenário internacional, esse confronto para nós podermos ter mais perspectiva sobre o que está se passando com o nosso país e com a América Latina. Muito obrigado, e eu passo a palavra, então, para o professor Luiz Felipe Miguel. Ele tem aí os seus 45 minutos a 1 hora.
Muito bom dia, então, a todas e a todos. Em primeiro lugar, é uma grande alegria estar participando desse seminário. Felizmente, por causa dos meus compromissos em Brasília, eu só cheguei ontem à noite, viajo de volta hoje no final da tarde, mas acho que um evento de enorme importância a gente conseguir parar e refletir nesse momento sobre o que acontece com a democracia no Brasil, na América Latina e no mundo. E é também, claro, uma grande alegria poder dividir a mesa aqui com um intelectual da estatura do professor Marcos. Eu tinha preparado uma fala e eu desorganizei a fala porque ontem à tarde, acho que como muitos de nós, eu passei a tarde na frente do computador ou do celular, acompanhando a conta do Twitter do STF, certo? Então, aquilo que era um pouco o final da fala, eu vou trazer para o começo, que é a nossa conjuntura imediata, os nossos desafios nesse momento. E eu queria começar, eu esqueci de colocar aqui o meu cronômetro, mas vocês me avisam, por favor, quando eu estiver falando demais. Ou então a plateia pode vaiar também, que daí eu paro. Eu acho que a gente tem que ter clareza nesse momento dos desafios que se colocam para a gente, não só para a esquerda ou para as esquerdas, mas para o campo democrático de maneira geral, no momento em que a democracia no Brasil se encontra tão ameaçada, foi fraturada de uma maneira tão severa, já no golpe de 2016, em seguida com a perseguição judicial contra a esquerda em geral, e finalmente com a vitória de Jair Bolsonaro na eleição de 2018, numa eleição tingida de ilegitimidade pela maneira pela qual o cardápio de opções à disposição do eleitorado foi cerceado. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter clareza que a bandeira Lula livre, ela sintetiza a defesa do retorno do Brasil à construção democrática. Acho que isso tem que ser colocado com clareza, porque existe em muitos agentes, de muitos interlocutores, inclusive no campo da oposição ao bolsonarismo, a ideia de que essa bandeira tem que ser deixada em segundo plano, para alguns deles porque ela significaria um impedimento à produção de algumas saídas à crise da democracia, ou seja, a bandeira Lula livre desagregaria uma parte da oposição à extrema-direita, certo? Na verdade, abrir mão dessa bandeira, que é uma bandeira que a gente sabe que, em primeiro lugar, é uma bandeira de justiça, certo? É a bandeira que sintetiza a ideia de que a gente deve voltar a ter o império da lei, que é um dos requisitos básicos para o funcionamento do sistema democrático. A bandeira Lula livre não significa uma adesão à liderança política do Lula, não significa uma ausência de críticas a que Lula e seu partido representam, não significa um apoio ao PT ou ao Lula, significa um apoio a uma regra básica de civilidade democrática, que é a ideia de que a lei será aplicada igualmente a todos e a todas, certo? Então, abrir mão da bandeira Lula livre em nome de uma composição, abrir mão ou secundarizá-la em nome de uma composição com setores da centro-direita, significa abrir mão do projeto de uma sociedade efetivamente democrática. Por outro lado, à esquerda, muitas vezes, se ouve, até de setores bem intencionados, a ideia de que nós estamos personalizando na figura do Lula a injustiça de um sistema judiciário que, no entanto, é historicamente enviesado contra a maioria da população. O aparelho repressivo do Estado brasileiro, a polícia e seu judiciário, sistema prisional, sistema repressivo de maneira geral, sempre é enviesado, historicamente, contra as populações mais pobres, periféricas, contra a população negra. Então, por que nós estaríamos singularizando na figura do ex-presidente os problemas desse sistema judicial? Que é um pouco o argumento de que nós estamos aqui falando de uma crise de uma democracia, mas, na verdade, nunca existiu democracia real no Brasil. Isso padece do erro de julgar que a democracia é um sim ou não. Nós nunca tivemos uma democracia avançada no Brasil, nós nunca tivemos uma democracia perfeita no Brasil, nós sempre tivemos a democracia limitada pela vigência de preconceitos, de formas estruturais de discriminação, pelo atraso das nossas elites,
mas existe uma diferença entre ter estatutos legais que projetavam um regime mais democrático e esses estatutos estarem sendo destruídos. Nós nunca tivemos, pegando uma carona no Lukács que o professor Marcos colocou, se a gente tem que falar em democratização e não numa democracia congelada, nós estávamos até há alguns anos caminhando na direção de maior democratização, mesmo com problemas, mesmo com empecilhos, e agora nós estamos numa marcha ré muito acelerada. O que eu acredito, é isso que eu queria, então, começar dizendo aqui hoje, é que a prisão do Lula, o impedimento, o golpe de 2016, a perseguição judicial contra o Lula, o impedimento à sua candidatura e à sua prisão, significam, na verdade, o programa de uma parte muito importante da nossa classe dominante, que é o programa de impedir que o campo popular seja aceito como interlocutor na política brasileira. É isso que está em jogo. É impedir que a classe trabalhadora, é impedir que os demais grupos dominados da sociedade tenham voz nos debates políticos. Não é à toa que, no início do governo Bolsonaro, se a gente acompanhasse muito da cobertura da imprensa ou das falas de vários dos atores políticos importantes, parecia que nós tínhamos 3 opções, que eram Bolsonaro, Mourão ou Rodrigo Maia. A política brasileira se resumia a isso. E o resto era insignificante, o resto era folclórico. Então, houve um esforço muito grande para recolocar o campo popular como personagem, como interlocutor válido. E isso não é irrelevante, porque a democracia como regime político, a democracia liberal, a democracia que a gente viu vigorar a partir da metade do século XX nos países do Norte, ela se constituiu historicamente quando a classe trabalhadora se fez aceita como interlocutor político. A democracia, embora a gente chame na esquerda a democracia burguesa, ela não era um projeto da burguesia, historicamente. Certo? O projeto da burguesia sempre foi de uma ordem liberal, e a democracia ela foi empurrada goela abaixo pela mobilização da classe trabalhadora. A democracia é uma conquista das classes populares. No momento em que se tenta vedar, se fazer com que o sistema político fique blindado a qualquer tipo de pressão ou de influência dessas classes, nós estamos no caminho da desdemocratização. É isso que tem acontecido, não só no Brasil, como pelo mundo afora. Nós estamos no momento de refluxo da democracia liberal, eu vou voltar a isso mais adiante, e esse refluxo, ele se dá pelo fato de que a burguesia se dispõe cada vez menos a negociar a entrega de alguma parte, por pequena que seja, das suas vantagens, em troca de uma paz social. Existe uma quebra do projeto de conciliação por parte da classe dominante. Tá? Isso acontece também no Brasil. Eu acho que, para a gente entender a crise da democracia no Brasil, a gente tem que colocar centralmente este fator, quer dizer, existia um projeto, que era um projeto bastante moderado, devemos dizer isso, era um projeto baseado numa visão muito pessimista da correlação de forças no Brasil, certo? Mas que era um projeto de incorporação às vantagens da cooperação social e a possibilidade de ação política de um grupo maior de pessoas. E a questão é que esse projeto, que era um projeto, então, prudente, um projeto moderado, ele foi desmantelado e, na verdade, a gente viu um governo de esquerda, uma centro-esquerda, uma esquerda moderada, uma esquerda que fazia alianças muito amplas, tenha desabado de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito completa, certo? Eu acho que a gente tem que começar, então, o nosso trajeto entendendo isso. Como foi possível que esse governo, que era um governo que até pouco tempo atrás parecia ter encontrado o caminho das pedras para garantir uma estabilidade política e, ao mesmo tempo, conseguir vantagens para as maiorias da população, certo?
limitado nos seus horizontes, exatamente pelo entendimento que era melhor garantir pouco do que sonhar com muito e não conseguir nada. Para mim, esse é o ponto de partida desse projeto. Como é que isso pôde desabar da maneira como desabou em tão pouco tempo e tão completamente. Então, o ponto inicial é esse, quer dizer, a natureza do que a gente pode chamar do pacto lulista, que permitiu a chegada do Partido dos Trabalhadores à presidência nas eleições presidenciais de 2002, depois de 3 derrotas nas 3 eleições presidenciais anteriores do período da democratização. Não existe dúvida que foi um projeto de redução dos atritos com as classes dominantes no Brasil. Isso não é algo que acontece num passe de mágica, isso é algo que, da eleição de 89 em diante, se faz muito presente no discurso do Partido dos Trabalhadores, no discurso do próprio Lula. Existe uma adaptação a cada eleição presidencial, mas em 2002 isso se torna, de fato, muito explícito. Todos nós lembramos, quem não tem idade para lembrar, mas já ouviu falar, quando Lula incorpora a persona do Lulinha Paz e Amor, como ele mesmo colocou, e o PT, na campanha presidencial, adota um discurso que passa ao largo da noção de conflito de classes e apresenta a ideia de que é possível construir um caminho de maior prosperidade para o Brasil, um caminho de maior conforto para os mais pobres, sem ameaçar a vantagem dos mais ricos, que é isso o que vai ser proposto. E essa estratégia é uma estratégia que vai permanecer ao longo dos governos do Lula, certo? Vai ser talvez um pouco tensionada no primeiro mandato, no mandato que a presidente Dilma conseguiu completar, mas ainda assim tensionada apenas pontualmente. É a estratégia que vai ser levada adiante. E essa estratégia, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar, ela implica, então, em fazer um pacto com a classe dominante brasileira, certo? Em que essa classe dominante não iria trabalhar ativamente para desestabilizar o governo, desde que esse governo mantivesse o seu impulso reformista limitado. Nesse sentido, a desmobilização da classe trabalhadora era um elemento importante desse pacto, certo? Eu não quero dar spoiler daqui do filme que vai ser passado à tarde, Democracia em Vertigem, mas, em dado momento, Gilberto Carvalho, que foi secretário da presidência, ele faz uma autocrítica e diz que o PT errou no governo por não ter mantido a sua estratégia, que ele chama de pé dentro, pé fora, certo? Um pé nas instituições políticas formais, outro pé na mobilização popular. Eu entendo a autocrítica que o Gilberto Carvalho faz, mas, na verdade, o problema é que a natureza do acordo que permitiu um governo de centro-esquerda no Brasil incluía decepar o pé fora. Por quê? Porque não se queria que o governo fosse pressionado a ultrapassar os limites que a classe dominante estava disposta a aceitar para a construção de um país menos desigual, menos injusto, certo? Então, na verdade, quando a gente faz... É claro, isso aqui é uma simplificação, mas, de maneira geral, os governos do PT foram governos nos quais a pressão sobre o governo foi um monopólio da direita, certo? Por quê? Porque os setores subalternos, os grupos dominados, a classe trabalhadora e outros grupos, eles eram frequentemente levados a interiorizar a posição do próprio governo e buscar blindá-los contra a pressão. Então, eu vou pegar um exemplo do movimento feminista, certo? Bandeiras históricas do movimento feminista, como o direito ao aborto, elas foram congeladas nos governos Lula e Dilma. Por quê? Porque a bancada fundamentalista, que é importante dizer que não é a bancada evangélica, certo? Porque o que caracteriza não é
pertencimento a um grupo religioso em particular, mas uma certa compreensão de como se mobiliza politicamente a religião, essa bancada fundamentalista, ela fazia dessa questão um dos seus cavalos de batalha. Então, o que acontece? Cada vez que o governo apresentava alguma proposta, mesmo que tímida, para viabilizar o acesso, por exemplo, das mulheres à rede pública de saúde, nos casos de abortamento previstos em lei, havia uma grita da bancada fundamentalista no Congresso e o governo recuava. Ou o combate à homofobia nas escolas, que ficou tristemente conhecido pela alcunha de kit gay, certo? Foi feito um carnaval que nunca termina sobre isso, quer dizer, uma invenção, uma desvirtuação do que era o projeto, mas o governo recuou, a presidente Dilma recuou, aliás, recuou em grande estilo, assumindo muito do discurso desses grupos fundamentalistas. E o que se faz do outro lado? Quer dizer, os movimentos sociais que deveriam pressionar o governo por isso, essa pressão é tímida, porque entende que aquele governo, mesmo tendo todos esses limites, avançava em outras pautas. Então, eu lembro, quando a Dilma foi obrigada a lançar aquela carta ao povo de Deus, em que anunciava que o governo não iria, ela sendo eleita, tomar qualquer iniciativa no sentido de caminharmos na direção do direito ao aborto, muitas militantes feministas disseram, essa carta é ruim, mas é melhor a gente não criticar, porque um governo Serra será muito pior. E o governo Dilma, de fato, avança em outras pautas importantes, por exemplo, a PEC do emprego doméstico, que é uma conquista histórica para as mulheres trabalhadoras no Brasil, o combate à violência de gênero e assim por diante. Mas isso faz com que o governo seja pressionado sempre pela direita, certo? Eu acho que isso explica também a dificuldade de reação aos retrocessos. Mas isso, então, era central nesse pacto. A ideia, vão nos deixar fazer esse tanto, mas nós não vamos mobilizar para conseguir mais. Do ponto de vista do debate político, também existe, isso já está claro, já na campanha de 2002, que é uma estratégia do menor debate possível, ou seja, tentar trabalhar com as zonas de consenso e congelar os pontos mais centrais de desavença nos enquadramentos da realidade. Certo? Então, nós vamos ter governos que vão tomar medidas que são concretamente medidas de combate a determinadas injustiças, mas, ao nível do discurso, você não faz esse combate. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que todo mundo dá, mas é porque é muito significativo, que foi a insistência de que as políticas de combate à privação e as políticas de formalização do trabalho estavam gerando um país de classe média. O Brasil estava se tornando um país de classe média. Então, um governo de um partido que tem trabalhadores no seu nome está permitindo que setores marginalizados ascendam à posição de classe trabalhadora e, no entanto, ele limpa a noção de classe trabalhadora da identidade dessas pessoas. Certo? Nós nunca chegamos perto de um país de classe média. As pessoas que ascenderam aquilo que foi chamado de nova classe média nunca se tornaram classe média de verdade, inclusive porque, se a gente for definir classe média, é um conceito complicado, mas, minimamente, a classe média é aquela que é capaz de produzir um mínimo de patrimônio que lhe dá uma segurança em tempos de incerteza. É da condição da classe trabalhadora consumir imediatamente tudo aquilo que recebe, portanto, está sempre à mercê das intempéries. E a chamada nova classe média nunca teve essa condição. Foram trabalhadores que saíram da precariedade absoluta e ganharam um mínimo de formalização, mas eles nunca foram instados a se ver como participantes de uma classe trabalhadora. Essa identidade de classe trabalhadora que é sistematicamente desinflada nos discursos dominantes dos meios de comunicação, também era desinflada no discurso do próprio governo durante esse tempo. Então, eu quero ser bem claro aqui, eu não me alinho de forma nenhuma
aqueles que apresentam uma condenação moral sobre a estratégia adotada pelo PT durante o seu governo, que é muito fácil, aponta o dedo, conciliou. Fazer política é conciliar, certo? A questão é que é fácil a gente ser muito radical quando a gente não tem a ambição de ter uma incidência real na realidade. A gente fica olhando para o nosso próprio umbigo e pensando como eu sou radical e, na verdade, nós estamos nos eximindo de fazer a luta política concreta. O que houve foi, a meu ver, uma estratégia que partia, como eu falei, de uma visão muito desesperançada da correlação de forças no Brasil e que buscou, nessa situação, que era uma situação muito adversa, encontrar um caminho para produzir políticas que melhorassem imediatamente a vida de milhões e milhões de pessoas que estavam no limiar da subsistência. Então, eu acho que é uma estratégia que é marcada por algo que a gente não pode abrir mão, que é um sentido de urgência. Nós não estamos numa realidade social que nos permita abrir mão do enfrentamento imediato às premências maiores de milhões de pessoas. Esse enfrentamento tem que ser feito, e essa estratégia buscou fazer esse enfrentamento, abrindo mão de utopias maiores, de horizontes maiores. Podemos discutir se era possível não ter aberto mão e ter encontrado esse caminho mesmo assim, mas essa estratégia ela foi pensada para resolver essas urgências. E durante um bom período de tempo, isso se mostrou exitoso. Nós podíamos, à esquerda, criticar limites, nós podíamos reclamar daqui e dali, mas, de fato, nós tivemos uma retirada de dezenas de milhões de pessoas de condições de vida desumanas. Nós tivemos a abertura de possibilidades de mobilidade social, de ampliação dos horizontes de vida para milhões de pessoas. Isso não é de forma nenhuma irrelevante, isso pode ser desconsiderado por quem tem uma vida protegida e confortável, mas por quem tem um mínimo de conhecimento do que é a vivência da maioria das pessoas nesse país. A gente sabe que isso não é de forma nenhuma algo negligenciável. O que eu acredito é que a história recente nos mostrou que essa porta se fechou. E se fechou porque a classe dominante do Brasil, ela padece de uma elevadíssima intolerância à igualdade, certo? Ela não admite, e ela puxa uma parcela da classe média consigo, tá? É o que dá a base mais importante dessa extrema-direita que chegou ao poder. É um pensamento difundido e que hoje, e isso não é irrelevante também, tem coragem de se afirmar publicamente de que a igualdade é um problema a ser enfrentado e não um ideal a ser alcançado. Isso tem a ver com os elementos simbólicos, mas isso tem a ver com elementos materiais, certo? Nós ainda temos uma parcela que não é também insignificante da nossa economia, que depende para a sua sobrevivência, como tem baixíssima capacidade de competitividade, de uma mão de obra superexplorada, certo? Esses setores, eles se incomodam com qualquer possibilidade que dê aos miseráveis condições de negociar em condições um pouquinho melhores a venda, por exemplo, da sua própria força de trabalho. E essa classe média, além do sentimento de superioridade simbólica, que é importantíssimo para a produção da sua identidade, ela também perde vantagens comparativas com o pequeno avanço dos mais pobres. Por exemplo, ao longo do governo Lula, existe uma chamada inflação no setor dos serviços pessoais. Então, o jardineiro, a cabeleireira, passa a cobrar um pouco mais. Isso impacta no orçamento da classe média. Ou então, a empregada doméstica que passa a ter direitos. Isso impacta no orçamento da classe média. Ou então, os pobres chegam ao ensino superior. E uma das vantagens que a classe média esperava legar aos seus filhos era exatamente o diploma do ensino superior. E quando esse diploma se torna menos escasso, ele se torna um diferencial menos valorizado. Então, essa classe média, que, no entanto, ela é incapaz de ver as vantagens que ela também tem,
na produção, por exemplo, de cidades mais seguras, de um ambiente social menos violento, certo? Que é algo que para essa classe média é importante, mas para as nossas classes dominantes não. Eu estava até conversando com o Marcos aqui antes, é uma classe dominante que, por ela, esse país pega fogo que ela vai para Miami. Ela não tem mais nenhum tipo de vínculo com a nação. Isso é algo que é muito evidente. Então, o que acontece é que nesse período, certo, de 89 até 2002 e depois de 2002, o que a gente tem é que a esquerda brasileira, que começou com uma postura muito crítica em relação ao processo de redemocratização, não vamos esquecer que o próprio PT não apenas não votou em Tancredo Neves no colégio eleitoral, como expulsou 3/8 da sua pequena bancada, que foram os deputados que não obedeceram a diretriz e votaram em Tancredo, que a bancada do PT não assinou a Constituição de 88 por julgá-la insuficientemente progressista. Essa esquerda, e eu cito aqui o PT porque, evidentemente, se tornou a espinha dorsal da esquerda brasileira, essa esquerda, que começou tão crítica, ela foi se tornando, com o tempo, na verdade, o verdadeiro partido da Nova República. Certo? Era a esquerda que defendia o Pacto de 88, era a esquerda que defendia a Constituição. Inclusive porque a gente teve no Brasil uma mudança muito rápida, quer dizer, a Constituição de 88, ela foi escrita, essa foi uma frase de efeito que Ulisses Guimarães pronunciou no discurso quando a Constituição foi promulgada. Ela foi escrita com ódio e nojo à ditadura. Ela foi uma Constituição escrita pensando na experiência recente da ditadura militar, por isso que ela é tão forte nas garantias contra o arbítrio estatal. Ela foi escrita também na lembrança de que a luta contra a ditadura não foi uma luta só pela reedificação de uma certa institucionalidade política, mas foi uma luta também contra a desigualdade que a ditadura criava. A luta contra a ditadura, ela teve um elemento social e um elemento político que estavam articulados, a ideia que a gente precisava de democracia, também porque só com democracia a gente seria capaz de construir um país menos injusto, e isso está presente no texto da Constituição, que é um texto complexo, que é um texto contraditório, fruto de uma série de negociações, mas existe lá a promessa de direitos que garantiriam um grau mínimo de igualdade no país. Mas essa Constituição foi escrita em 1988. Em 1989, nós elegemos Fernando Collor na presidência da República. O muro de Berlim estava caindo, e, com isso, o avanço do discurso neoliberal também não crescendo muito forte, no mundo todo, na América Latina toda. Então, a Constituição, que em 1988, quando foi promulgada, parecia para os setores mais à esquerda insuficiente, ela logo passou a ter que ser protegida, porque quem passou para a ofensiva foram os setores mais conservadores. E nisso, a esquerda e o PT, em particular, se tornou o partido da Nova República, o partido da defesa da Constituição. Isso é explicável pela conjuntura política, isso é explicável. Mas nós temos aí também uma armadilha, porque nós, à esquerda, nos tornamos, então, os defensores principais de um ordenamento político que nós sempre julgamos insuficiente. E isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre pelo mundo afora, e tem a ver com um fenômeno que vai ser chamado de desdemocratização global, ou de ascenso das pós-democracias, que está ligado a uma série de fatores, entre os quais, com centralidade, a crise global da economia capitalista, certo? Não vou, não só pelo tempo, porque eu não sou especialista nisso também, não vou fazer uma longa
narrativa sobre essa crise, mas o fato é que desde do choque do petróleo nos anos 70 e o desabamento do sistema monetário de Bretton Woods, a economia capitalista ela vive uma crise da sua reprodução que vai sendo enganada por diversos mecanismos, certo? Então, nós temos uma espiral inflacionária, nós temos nós temos o endividamento dos estados, o endividamento dos cidadãos privados. Essa crise ela ganha uma nova dimensão em 2008, certo? Uma nova e aguda fase, da qual, na verdade, nós ainda não saímos. O que importa é que essa crise, ela, por um lado, ela retira uma parcela, vamos dizer assim, da gordura que existia na economia e que permitia as concessões aos grupos dominados, que eram essenciais para que a democracia, tal como nós a conhecíamos, continuasse funcionando. Certo? O que é a democracia? A democracia liberal. É um regime em que as decisões econômicas continuam nas mãos da minoria proprietária, mas você tem as decisões políticas submetidas às maiorias não proprietárias. Isso exige algum tipo de conciliação, algum tipo de acomodação, e essa acomodação vai ser feita historicamente com o Estado funcionando como intermediador que garante condições de vida mínimas a todos, através da taxação e, portanto, da absorção de uma parte dos ganhos do capital. Isso, quando a gordura diminui, fica mais difícil manter essa acomodação. Por outro lado, com a queda do muro de Berlim, com o fim do bloco soviético, e o bloco soviético pode não ter sido tão bom para quem estava submetido a eles, mas certamente teve impactos muito positivos no mundo capitalista, por causa do sentimento de ameaça que levava a maiores concessões, e, ao mesmo tempo, com o avanço de uma visão de mundo neoliberal que despreza o valor da igualdade, que apresenta uma visão particularmente agressiva e perversa da noção de meritocracia e da noção da sociedade como sendo uma competição de todos entre todos, em que quem mais pode, mais ganha e pronto, que, na verdade, dissolve qualquer noção de solidariedade no mundo social. As classes proprietárias elas passam a reivindicar para si uma fatia ainda maior da riqueza socialmente produzida. Existe um avanço global da desigualdade, e o livro do Piketty, que fez sucesso há uns 3, 4 anos, O Capital no Século XXI, mostra isso com uma profusão de dados, certo? Então, se a gente for acompanhar a desigualdade de riqueza nos países do norte, essa desigualdade de riqueza ela cresce de uma maneira muito acentuada ao longo das últimas décadas. Menos pessoas concentram mais dinheiro. Então, os países, por exemplo, da Europa Ocidental, em que, claro, nunca foram países plenamente igualitários, mas que existia um parâmetro de desigualdade mais controlado, eles vão rapidamente se aproximando da realidade brasileira. E o Brasil piora, quer dizer, o Brasil compensava com governos redistributivistas nos últimos 15 anos essa tendência, mas agora que esse obstáculo foi removido, nós estamos rapidamente caminhando para padrões de desigualdade ainda mais indecorosos do que nós tínhamos historicamente. Então, fica claro que esse modelo, que é um modelo no qual as classes proprietárias se recusam a devolver para as maiorias da população qualquer mínimo, é incompatível com a vigência mesmo de uma democracia meramente eleitoral. Então, o que acontece é que a gente tem processos pelos quais, cada vez mais, as decisões centrais da vida social são retiradas do âmbito da influência dos eleitorados. Isso é um fenômeno central da desdemocratização. O Wolfgang Streeck, que é um
cientista político e economista alemão, ele fala que antes a gente tinha os governos respondendo ao eleitorado, e, é claro, sofrendo a pressão das corporações, dos detentores do capital, etc., mas que hoje esse governo responde ao eleitorado, mas antes responde aos credores. Certo? Então, o verdadeiro público ao qual o governo tem que prestar contas são os credores. E isso retira do Estado a capacidade de adoção de muitas políticas. Então, as políticas de austeridade, como é possível que um governo democraticamente eleito imponha políticas em que a esmagadora maioria da população, os trabalhadores, os pensionistas, os usuários de serviço público, vão ser sacrificados para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros? Como isso passa pelo eleitorado? Isso não passa pelo eleitorado. Quer dizer, isso só é possível se julga que as decisões fundamentais da política econômica elas são tomadas em outras esferas e não dependem do veredito da população. Quando isso não dá certo, nós temos intervenções mais diretas, que são intervenções que deixam claro que a decisão que vem dos mecanismos democráticos eleitorais, ela é inferior a decisões de outros mecanismos. O exemplo que dois exemplos que são sempre dados. Um é o plebiscito da dívida na Grécia, certo? O governo grego, do Siriza, que é partido da esquerda radical, convocou um plebiscito para saber se deveria adotar políticas de austeridade para continuar pagando a dívida ou não. A maioria da população disse que não. E, no dia seguinte, por pressão da banca, o governo implanta as políticas que um plebiscito formal tinha dito que não eram para serem implantadas. O que isso está dizendo? Que a vontade popular expressa pelos mecanismos existentes de consulta, ela é impotente diante da pressão do mercado financeiro. O outro exemplo são os chamados golpes de novo tipo, dos quais nós temos vários exemplos na América Latina, certo? O pioneiro foi o de Honduras, em 2009, que ainda estava em transição, porque em Honduras as Forças Armadas tiveram uma participação muito mais ostensiva. Tá? Por sinal, nós temos hoje uma crise política gigantesca em curso em Honduras agora, 10 anos depois, que é um efeito do golpe, que desorganizou a competição política em Honduras de uma maneira profundamente arbitrária. Depois nós tivemos o golpe que retirou o presidente Lugo no Paraguai, com o impeachment relâmpago, e a versão mais aprimorada, o golpe contra a presidente Dilma em 2016 no Brasil. O que são esses golpes de novo tipo? São golpes em que a aparência da legalidade é preservada, mas o conteúdo, o espírito das garantias legais é completamente subvertido. Então, a gente tem um impeachment que é só um ritual, certo? Porque os motivos que justificariam, eles são desprezíveis, eles são frequentemente, inclusive, ignorados pelos próprios agentes dessa transição. O que é isso? Isso é desdemocratização, certo? Isso significa que se julga que a vontade popular expressa no processo eleitoral, ela não pode ser preservada. E o que acontece em seguida? A esperança no Brasil de relegitimação do país que sai do golpe de 2016 por meio das novas eleições que viriam em 2018. Só que esse processo de relegitimação, ele é prejudicado pela falta de colaboração do eleitorado, que, apesar de toda a campanha e de toda a perseguição e de tudo que a mídia dizia 24 horas por dia incessantemente, além da campanha suja nos meios de comunicação alternativos, essa população continua querendo votar no Lula para presidente. Certo? Então, como a população não colaborava, tem que vir a ajuda lá de Curitiba e tornar o Lula inelegível. Então, o que a gente tem? Outro elemento de desdemocratização. O Renato Lessa, que é um cientista político carioca, ele certa vez falou que a inelegibilidade do Lula era uma espécie de impeachment preventivo, certo?
já tiravam o cara antes dele chegar à presidência. Então, fica claro que não se aceita nem o mais o mínimo, que é permitir que as pessoas escolham em eleições competitivas. Essas eleições competitivas, elas continuam tendo a influência do dinheiro, a influência dos meios de comunicação, a influência de vários elementos que tornam essas eleições não exatamente igualitárias do ponto de vista da capacidade de influência dos diferentes grupos sociais. Mas elas têm um mínimo de competitividade, e isso não foi respeitado em 2018. Se alguém tinha alguma dúvida, hoje, com as revelações das conversas do Moro com o Dallagnol e os outros procuradores, não existe mais espaço para dúvida, certo? Foi uma conspiração contra a democracia, o que aconteceu no Brasil. Então, o que ocorre é que, com o avanço da desdemocratização, quer dizer, com a perda da vitalidade das instituições da democracia liberal, essas instituições que à esquerda sempre foram criticadas como insuficientes, porque ainda permitiam que as desigualdades transbordassem para a política, mais da presença na mídia, mas, como padrão, a esquerda, a liderança vem da luta social. Lula é o maior exemplo disso, certo? Lula não seria a liderança que é se ele não tivesse forjado na luta do movimento operário. Então, a gente vai seguramente ver brotarem novas lideranças à esquerda, conforme a gente for capaz de sustentar essa luta num nível de maior ofensividade. Eu acho que a gente não tem incubadora, não tem liderança de esquerda de proveta, certo? Tem que vir do aumento da luta, é um processo dialético, certo? Espero que a gente esteja no limiar dessa retomada dessa luta. E só rapidamente em relação à proposta do Rui, eu acho que a gente tem, de fato, que pensar em novas alternativas institucionais, certo? A gente acaba naturalizando um certo tipo de institucionalidade. A federação é assim, o legislativo é assim, o processo de representação política é assim, e é assim, parece que por uma vontade divina a gente tem que pensar em inovação institucional, a gente tem até que tentar fazer, certo? Mas eu acredito num caminho talvez diferente daquele que você propõe, certo? Eu acho que a gente tem que reduzir a nossa dependência da representação política, ampliando espaço que as pessoas possam participar diretamente, certo? Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer, procurar permitir que as pessoas participem mais das tomadas de decisões já nos seus lugares de vida cotidiana. Porque o que acontece, eu vou encerrar com essa breve digressão, tá? Não vai demorar mais do que 3 minutos, eu prometo para vocês. Talvez demore, mas não muito. Nós vivemos numa sociedade em que a nossa experiência na vida cotidiana é a experiência de mandar, uns mandam e outros obedecem. Nós não temos espaço de participação. Como é que é a organização do trabalho? A organização do trabalho é aquela organização em que o empregado obedece e o patrão, o seu gerente, manda. É um espaço completamente verticalizado. Como é que é a experiência nas escolas? Certo? A experiência nas escolas é um espaço que tem uma autoridade. Quem tem autoridade, quem não tem está desprovido de autoridade, e pronto, você não tem espaços de diálogo, de negociação, de construção coletiva. Como é a experiência da maioria das pessoas no ambiente familiar, que costuma ser um ambiente extremamente autoritário. Então, nós temos um treinamento social, que é o treinamento no autoritarismo. E a gente espera que de 4 em 4 anos venha a democracia na eleição e todo mundo saiba funcionar perfeitamente bem na democracia. Não, nós só vamos ter uma melhoria dessa capacidade de produção de decisão democrática, que passa pela melhoria da capacidade que os representados têm de cobrar, de dialogar com seus representantes e tal, se a gente tiver um treinamento social mais democrático. Então, a democratização da vida cotidiana, no trabalho, na escola, na família, na vizinhança, eu acho que é fundamental. Abrir espaços de participação seria o caminho, parece hoje que é um horizonte meio utópico, mas eu acho que a gente tem que manter esses horizontes vivos. Não é porque a conjuntura parece muito sombria que a gente vai abrir mão de sonhar, porque sonhando a gente pode, quem sabe, caminhar alguns passos na direção daquilo que a gente quer.
É isso, gente. Obrigado. Bom, então, agradecendo a presença de todos aqui, o auditório lotado, isso é muito bom, e eu acho que tem informações sobre a continuidade desse evento. Tá? Bom, agradecemos aos professores Marcos Costa Lima e o professor Luiz Felipe Miguel, e aos participantes também da plateia pelas contribuições. E gostaríamos de convidar todas e todos agora para desfrutar do coffee break ali do lado de fora, e daremos sequência às 11 horas da manhã, ok? Daqui a 15 minutinhos a gente volta para a próxima palestra. Obrigada.